Boa noite, tudo bem? Vamos continuar com o nosso estudo hoje. Hoje é estudo de Romanos 7. Pensaram que ia ficar sem, né? Mas não, é porque é domingo, né? Tá todo mundo em família, né? Todo mundo fazendo suas coisinhas, é um pouco tumultuado. Mas vamos dar continuidade pra gente vencer esses 16 dias aí, ó, na presença do Senhor. Vamos orar? Então vamos lá. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por mais um dia do seu estudo. Que a sua palavra hoje venha para revelar, Senhor. Revelar aquilo que ainda está oculto dentro de nós, Senhor. E que impede que o seu amor chegue de maneira eficiente na nossa vida. Que tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, seja revelado hoje através dessa palavra. E que nós sejamos, Senhor, renovados para viver uma semana maravilhosa na luz da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Bom, a palavra de hoje é muito bacana. Vai falando aí sobre salvação, pecado e a luta entre espírito e corpo. Bom, e começa assim. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois enquanto éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém. Bom, Paulo novamente fala, né? Ele, resumindo o que ele vem trazendo, é que você seguir a lei, isso não vai te trazer salvação. A gente já viu isso várias vezes, né? Que obedecer somente à lei não traz a salvação, que a salvação vem por meio da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. E essa graça chega na nossa vida à medida que a gente abre um caminho através da fé em Cristo. Isso a gente já viu
em outros estudos, né? E ele faz uma analogia aqui dessa relação da gente com a lei. E ele fala: acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela já estará livre da lei do casamento. Então ele faz essa analogia, né, do matrimônio com a nossa relação com a lei. Se um cônjuge morre dentro de um casamento, né, por exemplo, se morre o esposo, a mulher fica livre dessa lei do matrimônio e ela pode se casar novamente, não vai ser considerada adúltera. Então, do mesmo modo, isso aconteceu com a gente. Nós morremos com Cristo e, portanto, morremos para a lei e a lei já não nos condena. Essa analogia que Paulo quer fazer, e é uma analogia muito importante. Por quê? Porque se já não estamos baixo a lei, essa natureza pecaminosa que a lei traz para nós, ela já não tem mais influência sobre a nossa vida, porque agora nós somos novas criaturas. E Cristo, por meio do seu poder, nos dá a força e o poder necessário, por meio do seu Espírito, a força e o poder necessário para quê? Para a gente ter uma conduta cristã, uma conduta que não faz as coisas que a Deus não agrada, né? Que Deus reprova. A lei é de todo mal, ele fala que de maneira nenhuma. A lei, inclusive, ela é santa, é um ordenamento, né? Um conjunto de normas dadas por Deus. Mas tem que deixar claro que somente obedecer à lei não vai te trazer salvação. Mas a graça do Senhor faz com que você, né, e eu tenhamos uma mudança de conduta. E dentro dessa mudança de conduta, o nosso espírito clama por obedecer à lei. Entende? É meio contraditório, mas essa é a verdade. E agora essa nova vida não é mais guiado por somente obedecer à lei, mas é guiado pelo Espírito. O Senhor nos dá o Espírito dele. E através dessa ligação, dessa conexão, nós somos impelidos a viver uma nova vida. E não mais pelo simples desejo de viver e de obedecer às leis, mas querendo ser a imagem e semelhança de Cristo e tomar parte do seu poder e ser preenchido pelo seu amor. Essa é agora a nossa nova vida e a nossa nova conduta. Lembrando, novamente já falei, a lei é um conjunto de normas santas dadas por Deus, mas ela não traz a salvação, senão que revela o nosso caráter pecaminoso. E Paulo vai falando aqui na palavra, vamos ler aqui. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra mim a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. E ele fala aqui também, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-los, pois o bem que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse continuo fazendo. E ele fala que no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Paulo revela esse conflito interno que existia dentro dele, né? Ele espiritualmente tinha a lei gravada dentro dele, sabia o que ele tinha que fazer. Ele tem essa intimidade com Deus e sabe o que ele tem que fazer de certo e de errado, mas o seu corpo, né, fazia ele cometer aquilo que ele não queria. Então ele revela essa luta, esse duelo entre espírito e carne. E isso não acontece só com Paulo, isso acontece com todos nós. E isso revela várias coisas. A primeira coisa que revela é que conhecer a lei somente, conhecer as normas, isso não é solução para você viver uma vida sem pecado. Segunda coisa, você lutar com as próprias forças, isso não é solução para você vencer o pecado. E ser cristão e reconhecer, né, a vida cristã e viver uma vida cristã não te livra do pecado e das tentações. Então, qual é a solução?
A solução é você ter intimidade com Deus, você entregar a sua vida para Deus, você pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele venha no íntimo do seu ser e mostre aonde você está errando, mostre aonde você está pecando, traga convicção à sua vida de bem e de mal, né? Porque uma pessoa com convicção, ela sabe o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Pedir sempre a ajuda de Deus, não tentar enfrentar o pecado sozinho. Fazer isso com a ajuda de quem? Do teu Criador, do teu Pai, através da presença do Espírito Santo. Essa é a melhor maneira de você vencer a tentação. E lembrar que, coisa que a gente sempre fala aqui, e que ele trouxe de maneira muito clara, né, falando da lei o tempo inteiro, que a lei não salva, que obedecer à lei simplesmente, isso não vai te trazer salvação, a respeito de rituais. Sempre tomar cuidado em não usar os rituais, né? O dízimo, o jejum, a oração, a leitura da palavra como uma barganha com Deus para conseguir de Deus o que você quer. Não ritualize a sua relação com Deus. Tenha uma relação íntima com Ele, independente de rituais, porque quando você ritualiza a sua relação com Deus, você está querendo dizer para Ele que tudo que vem na sua vida vem através do seu esforço, através das coisas que você faz. E isso não é a verdade que a gente está falando em todo esse estudo, é justamente o contrário. Né? A gente tem a salvação pela graça do Senhor mediante a nossa fé, mas não é porque a gente tem fé que a gente é salvo, é porque Deus é tão bom que Ele nos salva, nos justifica, nos perdoa. Então não tem nada que eu faça... Ai, perdão, caiu. Não tem nada que eu faça que vá me livrar de pagar por aquilo de ruim que eu faço ou deixo de fazer.